Vamos retomar, então, a reunião de julgamento dessa primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão, dia 14/12, às 14 horas. Nesse período, nós vamos julgar, estão pautados os itens 24 a 53, porém alguns foram tirados de pauta, outros transferidos, conforme a ordem de julgamento, eu vou anunciando todos esses itens. No período da manhã, eu anunciei a ausência da conselheira doutora Mara Cifuentes, em razão de acompanhamento de saúde de sua mãe. E agora recebemos a triste notícia de que a sua mãe faleceu nesta manhã. Então fica registrado aqui a ausência reafirmada a ausência da doutora Mara, e agora, em razão do falecimento de sua mãe, que fique registrado aqui. Val, patrono do item 41 a 46 se encontra na sala de espera? Não, presidente, não se encontra. Eu peço, então, que quando ele estiver, você pode estar me anunciando aqui pela própria ferramenta, né, o bate-papo da ferramenta, ou então pode até interromper, dependendo do estado de julgamento, e nos avisar. Nós vamos, então, ao item, o primeiro item da pauta, que é o 24. Ele é um repetitivo, o final 2752, Laticínios Bom Gosto, conselheiro Elcio, é o relator. E os processos repetitivos são os itens 25 a 32. Então, o 2752 é o paradigma. Com a palavra, Elcio. Despacho decisório, né, que reconheceu a totalidade do crédito pleiteado. É o crédito de PIS não cumulativo, e homologou integralmente a compensação declarada, e ainda sobrou saldo, e esse saldo foi devolvido ao contribuinte. Na manifestação de conformidade, ele requeriu a reforma, pleiteando a correção monetária dos valores ressarcidos, com base na taxa Selic, aduzindo demora demasiada na apreciação do pleito, existência de larga jurisprudência dos conselhos de contribuinte da Câmara Superior autorizando a correção monetária, necessidade de observância dos princípios da vedação, enriquecimento ilícito e da isonomia, direito à correção reconhecido pelo STJ, necessidade de observância de princípios, manifestação favorável da Receita, é isso. A DRJ julgou improcedente, a emenda está aí, ele foi cientificado, apresentou o recurso e pediu a correção monetária do crédito, reafirmando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda que a inexistência de lei autorizando o crédito da espécie podia ser suprida com a observância dos princípios da efetividade, da oficialidade, da legalidade e da finalidade, bem como das regras da Lei 9784. É o relatório. Pode pro voto? Então, controvérsia no despacho decisório, reconheceu a totalidade do crédito, homologou integralmente a compensação e houve ainda devolução de um saldo. A controvérsia restringe-se à não aplicação da correção monetária com base na taxa Selic ao crédito pleiteado. Apesar de o recorrente aduzir a inexistência de lei versando sobre a correção monetária nos termos pleiteados, há que se destacar de pronto que se trata de matéria devidamente normatizada pela Lei 1833, artigo 13 aí. O aproveitamento de crédito não ensejará atualização monetária ou incidência de juros. Além do mais, trata-se de matéria já simulada neste CARF de observância obrigatória, súmula 125. No ressarcimento de PIS/COFINS não incide correção monetária ou juros. Diante do teor da súmula supra, tem-se por prejudicado os argumentos recorrentes, baseados em decisões do então Conselho de Contribuinte da antiga Câmara Superior de Recursos Fiscais. Registro que a súmula número 411 do STJ e a decisão prolatada no julgamento RESP 1035.847, essa de observância obrigatória, bem como a jurisprudência judicial referenciada, todas elas se referem restritamente ao IPI,
cuja normatividade é específica e singular, inexistindo autorização legal à sua extensão no sentido de alcançar os pedidos de PIS e COFINS. Quanto aos argumentos de defesa fundados na Lei 9784, não se pode ignorar que seus dispositivos, em face da existente regulação própria na seara tributária, se aplica apenas subsidiariamente ao PAF. Por fim, em relação aos argumentos baseados em princípios constitucionais, eu cito a súmula CARF número 2 e nego provimento ao recurso. Ok. Leonardo? Acompanho o relator. Marcos? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho o relator. Márcio? Com o relator. Pedro? Também acompanho. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 24, processo paradigma da Laticínios Bom Gosto, final 2007-52. Esse resultado se aplica aos itens 25 a 32 da pauta. O próximo item seria o 33 até 36, da Laticínios Bom Gosto. Porém, esses processos, o julgamento foi transferido para o dia 16, próxima quarta-feira, no período da tarde, por razões justificáveis a pedido do patrono. O item 37, 38, 39, 40 da pauta, todos da CAFI exportadora, foram retirados de pauta por solicitação da PGFN. O item 41 seria o próximo, e com sustentação oral. Mais uma vez pergunto, Val, se o patrono se encontra na sala. Não, presidente, não se encontra na sala. Tá. Val, então, talvez você precise verificar, porque já houve casos em que o patrono foi direcionado à sala de julgamento diferente. Sim, correta. Eu vou verificar, ok? Eu vou dar a posição para o senhor. Tá, enquanto isso a gente vai dar, então, sequência ao julgamento. Assim que tiver uma posição, a gente retoma a esses itens. Ok. Então, seria até o item 46 da pauta. O 47, Banco Votorantim, e 48 foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Próximo item, então, é o 49, Seller Consultoria Imobiliária Representações, processo de relatoria do conselheiro Pedro. Ok, na pasta, os processos estão na pasta, vocês podem... Deixa eu só encontrar eles lá, Pedro. Tá. Eles são iguais, tá? Seller. Então, acharam? Sim, você vai na sequência? Ou vai... Tá, eles são iguais, presidente. Tá, mas pode abrir esse final 2012-50, né? Para acompanhar. Deixa eu ver aqui. Vou abrir ele também. Pronto. Assim a gente vai no mesmo. 2012-50, que é o 49 da pauta, né? Isso. Bom, esse processo não tem muita novidade, não tem nada novo aqui para a gente, né? A não ser o fato de que é um despacho decisório eletrônico, né? Como a gente já viu muitas vezes, e só que nesse caso, Ana Maria,
grande parte dos casos em que tem despacho decisório eletrônico, a gente acaba dando oportunidade para o contribuinte, né? Para que seja verificado em um novo despacho decisório, as provas, né? A gente busca a verdade material nesses casos, né? Em geral, tá? Mas esse caso aqui, ele tem uma questão específica que eu vou relatar agora, né? Então, só para falar aí do trâmite do processo, a gente está julgando, é um trâmite comum também, a gente está julgando recurso voluntário, a DRJ julgou improcedente e manteve o despacho decisório eletrônico, de folhas 10, que não homologou a compensação solicitada. Né? Em manifestação de conformidade, o contribuinte alega o seguinte: ele alega que efetuou o recolhimento de tributo a maior, sendo que apenas posteriormente verificou que o valor correto do débito tributário era inferior ao inicialmente apurado, declarado e recolhido. Essa é a principal alegação dele. Aí a DCTF analisa, tem uma petição que o contribuinte fez depois da manifestação de conformidade, que ele juntou uma planilha de cálculo, né, folhas 124. Em folha 152, ele juntou um documento que ele chama de balancete, tá? Só que o balancete está bem ilegível, né? Então, a DRJ analisa a questão e nega provimento à manifestação de conformidade, e foi publicada com a seguinte ementa, né? DCTF, retificação, decisória, espontaneidade, redução de tributo, configuração de pagamento ao maior indevido. É ilegítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por contribuinte com espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a caracterização do pagamento ao maior indevido de tributo, é mister que a retificadora tenha sido entregue antes do despacho decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte onde comprovar o seu direito, mediante a juntada com a manifestação de conformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a retificação. Aí o contribuinte vem no recurso voluntário e repete a manifestação de conformidade. Então, esse é o relatório dos 3 processos. Pode passar para o voto, presidente? Sim, por favor. Ok. Eu vou ler, eu fiz uma análise bem detalhada aí das provas, né? Bom, como a gente sabe, artigo 36 da 9784, 16 do decreto 7235, 65, seguintes do CTN, regulam essa questão do direito ao crédito, né, fiscal, e a questão do ônus da prova, que é do contribuinte nos casos de crédito. E nesse caso em concreto, a gente tem uma mera alegação de que ele pagou mais tributo do que devia, né? Isso não é suficiente para demonstrar a certeza e liquidez, né? Não tem nenhum detalhamento sobre a origem exata desses créditos, né? E sobre a quantidade e a qualidade deles. Então, aí, vamos lá, prova, né? Ele fala que apresentou a planilha. Mas lá, aquela planilha que ele apresentou, em folhas 12, não demonstra por qual razão os tributos sobre os quais ele solicita o crédito foram supostamente recolhidos a maior. Pela planilha não dá para ver isso. Então, o que eu penso, né? E a gente já
pensou assim em vários outros julgamentos. A diferença entre o que foi recolhido a maior e o que era realmente devido, ela deve ser apresentada de forma inequívoca pelo contribuinte, né? Então, a planilha não possui informações suficientes. Pelo menos na minha análise, não. A DCTF retificadora, ela foi realmente apresentada somente depois do despacho decisório, razão pela qual a gente não pode exigir que o despacho decisório tenha que ter analisado ela, né? Se foi apresentada depois, não tem como. E aí falo que a gente até poderia considerar buscar a verdade material, né, caso fosse comprovado. Aí ele alega que juntou o balancete, né, mas lá em folhas 41. Mas consta um balancete completamente ilegível. Então, entendo que o contribuinte não cumpriu com o seu ônus de comprovar o crédito nesses 3 processos. E voto por negar provimento. Ok. Elcio. O relator. Leonardo. Acompanho. Marcos. Acompanho o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário nos processos da Seller Consultoria Imobiliária e Representações. São os itens 49, 50 e 51 da pauta. Próximo, antes de retomar o que tem videoconferência, sustentação, item 52 da pauta, Latapac, 52 e 53 são Latapac, relatoria do conselheiro Elcio. 52 é o final 2014-91. Vai ser a Latapac agora? Sim. Ah. Vou colocar na pasta, né? É. Imaginei que ia demorar a chegar na Latapac, mas já chegou. Chegou, né? Já está lá. São 2 e são iguais. Então, vamos lá. Então, a DRJ não conheceu da manifestação de conformidade por concomitância, esfera administrativa e judicial. E cuida aqui de um pedido de restituição de crédito de PIS/COFINS reconhecido em ação judicial transitada em julgado. No pedido de restituição, o contribuinte amparou seu pleito nos seguintes argumentos. Na ação judicial transitada em julgado, foi-lhe assegurado o direito de compensação de créditos das contribuições em razão da incondicionalidade do alargamento da base de cálculo, da 9718. Na habilitação do crédito junto à Receita Federal, comprovou-se a renúncia à execução do direito creditório na esfera judicial. Com o decorrer do tempo, tendo constatado que não possuía débitos tributários suficientes à compensação pretendida, tentou transmitir eletronicamente pedido de restituição do crédito reconhecido judicialmente, sendo que, em razão da revogação da IN 900/2008 pela IN 1300/2012, tal procedimento deixou de ser permitido, pois o capítulo 8º dessa última IN passara a restringir a previsão de transmissão de perdecomp da espécie à compensação administrativa,
situação pela qual se viu forçado a formalizar o seu pleito em formulário físico. No despacho decisório, o agente fiscal, considerando que a atuação da administração pública devia se vincular à legislação em vigor, inclusive à infralegal, considerou indevido o pedido de restituição em razão do fato de que a norma então vigente, a IN 1300, não mais permitia a restituição de créditos judiciais. Em manifestação de conformidade, o contribuinte requereu em preliminar o sobrestamento do processo até a decisão final do mandado de segurança por ele impetrado e, no mérito, a reforma do despacho decisório, alegando, além do que já havia sido aduzido junto ao pedido de restituição, o seguinte: no mandado de segurança impetrado, buscou-se o reconhecimento do direito de recuperar administrativamente, via restituição ou compensação, os créditos das contribuições PIS/COFINS reconhecidos na ação ordinária. A despeito das alterações promovidas na legislação administrativa, permaneceu o direito à restituição do crédito reconhecido judicialmente, dada a impossibilidade de se penalizar o contribuinte em razão da revogação da instrução normativa, que se encontrava vigente na data do trânsito em julgado da ação ordinária e na data da apresentação do pedido de habilitação. A renúncia à execução do crédito judicial decorrera da necessidade de se adequar às exigências da IN 900 e veio a ser revogada. E, não obstante o fato de se tratar de crédito judicial, ele decorrera de pagamentos indevidos, cujo direito à restituição encontra albergue aí no CTN e na 9430. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte carregou aos autos cópia de peças judiciais da ação ordinária e do mandado de segurança, bem como da habilitação do crédito na esfera administrativa. Aqui está a emenda da decisão da DRJ, né, que não conheceu em razão da concomitância, e cientificada a decisão de primeira instância, repisou os argumentos de defesa no recurso voluntário e requereu a reforma do acordo com sobrestamento até o trânsito julgado do mandado de segurança, ou retorno dos autos à primeira instância para enfrentamento do mérito, ou o reconhecimento integral do crédito pleiteado, ou ainda o reconhecimento do direito de produção de novas provas. É o relatório. Já o voto. Então, conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório de indeferimento do pedido de restituição, protocolizado na repartição de origem 24/2/2014, relativo a crédito de PIS/COFINS, reconhecido em ação judicial transitada em julgado, decorrendo da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, crédito esse devidamente habilitado, cujo pedido de restituição restou denegado em razão de alteração superveniente da legislação infralegal que passou a restringir o aproveitamento de crédito judicial à compensação. Nesse contexto, conforme o próprio recorrente informa, interpôs-se mandado de segurança visando o reconhecimento do direito de se recuperar administrativamente, via restituição ou compensação, os créditos das contribuições reconhecidas em ação ordinária. No mandado de segurança, a petição inicial conteve os mesmos termos dos recursos administrativos desses autos, tendo o recorrente pedido, ao final, o direito à restituição nos mesmos termos formulados neste processo, ou ainda o direito à compensação ou, eventualmente, a retomada da execução judicial do crédito reconhecido em ação ordinária transitada em julgado. Na sentença prolatada no bojo do mandado de segurança, decidiu-se desfavoravelmente ao pleito do recorrente, tendo o juízo reafirmado a legalidade da autoração promovida na legislação infralegal e destacado a inércia do interessado quanto à apresentação de declaração de compensação, cujo termo final prescritivo finalizara em 26/2/2014. Resta, indubitavelmente, configurada a concomitância. Aplicando-se a súmula CARF número 1, não se conhece do recurso em razão da concomitância. Ok. Leonardo. Com o relator. Marcos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanhe o relator. Pedro. Presidente, eu estou com uma dúvida aqui, relator. Ele pede o sobrestamento até que seja decidido. Ô Pedro, é porque assim, quando a gente admite a concomitância, é como se fosse um sobrestamento. Esse processo ele vai ficar parado na delegacia até ter a decisão definitiva no processo judicial. De fato. É como se fosse. Sim. Só que, aí que vem a minha dúvida, na verdade. Aqui, se for crédito, aqui é crédito ou auto-infração?
Eu perdi essa parte, me desculpe. Crédito. É crédito, né? Então, como é que fica se for crédito? Se for auto de infração, porque aqui, pelo que eu entendi, é alargamento da base de cálculo, é isso? Mas só que ele já teve uma decisão no primeiro grau na justiça desfavorável a ele, né? E os mesmos termos, se você olhar lá na peça judicial, é quase igual a manifestar o recurso voluntário dele. Os termos são os mesmos. Então não tem como a gente não aplicar concomitância. Não quero tumultuar, não. É que eu estou na dúvida aqui, porque vamos supor que ele ganha, porque provavelmente vai ganhar, né? Alargamento da base de cálculo. Não, mas são duas ações, né? Uma para reconhecer o alargamento e outra mandado de segurança para poder fazer a restituição. Né? Vou dar uma visão geral para você, Pedro. Tem a restituição. Ele teve a ação ordinária, transitou em julgado, dando a ele a inconstitucionalidade do alargamento. Aí o que ele pediu lá? Ele desistiu da execução judicial e ia pediu ao juiz, falou que ia fazer compensação administrativa. Só que passaram quase 5 anos, e ele não fez essa compensação. Aí, já perto de vencer, ao invés de entrar com a compensação, ele entrou com um pedido de restituição. Entendi. Porque quando ele entrou com esse pedido de restituição, a legislação infralegal lá da Receita vedava em ação judicial o pedido de restituição. Só podia compensação. Então, perfeito. Aí o que ele fez? Entrou com mandado de segurança. Fala, não entra. Essa IN aí não pode obstaculizar meu direito. E o juiz deu, não, tem que obedecer a IN. Se você demorou quase 5 anos para entrar com pedido de compensação, e agora, em cima da hora, você vem querer dizer que a IN não pode ser aplicada, é isso. Verdade. Perdão, Elcio. Foi eu que perdi um pouco o relatório. Concordo, acompanham. Obrigado pela ajuda. Ok, eu também estou acompanhando o relator. Então, no caso, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão da concomitância, que é a aplicação da súmula CARF número 1. Então, essa decisão aplica-se aos processos dos itens 52 e 53 da pauta, ambos da Latapac S.A. Por favor, apoio, pode se manifestar? Presidente, o Dr. Vitor já se encontra na sala de espera. Então, vamos retomar julgamento do item 41 a 43 e depois o 46. Pode convocar, por favor, doutor Vitor. Só um minuto, por favor, presidente. Nakahara. Item 41 a 43 da pauta, doutor Vitor. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Vou confirmar com ele. Não. Vamos ver se ele Laércio, você sabe se ele é o patrono do 44 e 45? Se serve de pauta, não. Item 41 ele não é o da patrono. pauta. Não, doutor não é. Vitor, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Eu dei uma olhada, trata-se de outro escritório. Tá. Então é 41, 42, 43 e 46. Tá. Foi convocado, presidente. Ok, vamos aguardar. Está na pasta já, o Laércio? Já. A gente vai começar pelo 41. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde, sentíssimos ministros, tudo bem?
Tudo bem. Ministros não. Perdão. Nós vamos iniciar o julgamento dos processos dos itens 41, 42, 43 e 46. Todos eles da Racha Administração de Hotéis e Turismo, no qual o senhor é patrono e fará a sustentação oral. Nós vamos iniciar com a leitura do relatório pelo relator e, na sequência, vou oportunizar o tempo para a sua sustentação oral. Perfeito. Eu só vou... só um minutinho, parece que eu vou abrir. Pode começar, Laércio. Bem, esse voto do 41, ele se aplica ao 41, 43 e 46, tá? Acho que o único um pouquinho diferente é o 42, né, doutor Vitor? Só 42. Isso. Então tá. Bem, gente, esse processo, já adiantando um pouquinho, esse processo já foi julgado num caso análogo na turma do conselheiro Marcos, e antigamente o conselheiro Márcio, quando compunha a turma, até pelo conselheiro Miller. Na verdade, trata-se de pedido de compensação, alguns PIS/COFINS, outros, um é PIS, outro é COFINS, e sobre o quê? O contribuinte fala o quê? Que ele recolheu a maior, o PIS ou o COFINS, pelo não cumulativo, que daí a alíquota, ao invés de ser 3%, seria de 7,6%. E ele só apresentou a DCTF. Daí, diante disso, foi um despacho eletrônico foi negado o seu pleito, daí ele juntou as DCTF, as DARFs, que ele recolheu a maior, alguns documentos a mais, em sua manifestação de conformidade, daí foi julgado improcedente pela DRJ Curitiba, falando que ausência de DCTF, que o contribuinte deveria ter juntado documentos a mais, como balancete, livro-razão, DARF, DCTF e DACOM. E negou o provimento em relação a restituição em relação à hospedagem, que é onde ele faz o seu reclamo. Então, daí, em relação à hospedagem, ele foi negado pela DRJ, e daí, nesse ponto, o contribuinte junta esses documentos que acabei de falar, falando que ele tem um direito, repisa-se novamente que foi recolhido a maior no sistema não cumulativo, quando deveria ser no cumulativo, que era de 7,5%, não 3%, daí ele está discriminado ali os valores que foi pago em relação à hospedagem. É o breve relatório, presidente. Ok. Doutor Vitor, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. A partir de agora, pode fazer uso da palavra. Boa tarde. Eu vou pedir vênia para ler o memorial do processo 15.374.918.024/2009-92. Em 11 de agosto de 2005, a RACH protocolou perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração de compensação, número 288-38-345-11-805, 1304-2752, objetivando a compensação de saldo remanescente de crédito decorrente do recolhimento de PIS, efetuado a maior em outubro de 2004 pelo regime não cumulativo alíquota de 1,65%. Isso porque, com o advento da portaria interministerial número 33, publicada no Diário Oficial da União de 4 de março de 2005, estou definido que as receitas decorrentes da prestação de serviços de hotelaria ficariam sujeitas ao regime de incidência cumulativa, a alíquota de 0,65%, nos termos do artigo 1º, com produção de efeitos a partir de 1º de maio de 2004. O recolhimento pela recorrente, como dito acima, foi efetuado pelo regime não cumulativo, ou seja, com a aplicação da alíquota de 1,65%
sobre o faturamento do mês. Contudo, quando o cálculo foi refeito nos termos da referida portaria, as diárias de hospedagem, segundo o regime cumulativo, ficaram submetidas à alíquota de apenas 0,65%, reduzindo o valor a pagar de PIS para o valor de R$ 8.083,26. Quanto às demais receitas, permaneceram submetidas ao regime não cumulativo, somando um montante de R$ 6.812,50. Com isso, o valor do débito de PIS passou de R$ 21.941,73 para R$ 14.895, gerando um crédito de R$ 7.045, que atualizado perfazia um montante de R$ 8.023. Parte desse crédito foi compensado por meio da PERDCOMP 288, já mencionada, cujos débitos compensados somaram um montante de R$ 7.770,95. O remanescente foi de R$ 221,57, que atualizado pela Selic corresponde a R$ 259,30. Frise que a compensação do saldo remanescente foi objeto do processo administrativo número 15374-919-022-2009-11, tendo esse CARF após análise minuciosa dos documentos que lastreiam o crédito, que é exatamente o mesmo tratado nesse processo, reconhecendo a procedência das compensações realizadas nos dois PERDCOMPs. Ora, se o próprio CARF, após analisar os documentos juntados pela recorrente, concluiu que esta fazia jus à compensação do crédito relacionado ao PERDCOMP, que decorreu do saldo remanescente não compensado no PERDCOMP anterior, julgar improcedente esse recurso voluntário configuraria conduta contraditória, observando a violação do princípio do venire contra factum próprio. No que diz respeito à efetiva comprovação da existência do crédito, a recorrente juntou balancetes de CTF, que serviram de base para a elaboração da planilha de cálculo representativa do saldo do tributo, no período de apuração e debate, pelo qual é indicado o valor do tributo pelo regime cumulativo. Não cumulativo, as despesas dedutíveis, o valor devido, o valor recolhido em DARF e constante na DCTF. E, por fim, o cálculo do valor final do crédito, comprovando de maneira inequívoca o direito. E, com relação a este processo, a recorrente espera e confia que será dado provimento ao recurso voluntário, para que seja reformado o acórdão homologando a compensação efetuada. Excelências, as razões dos recursos são as mesmas para os quatro, motivo pelo qual eu não vou tomar o tempo de vocês lendo quatro memoriais, porque a diferença vai estar na documentação comprobatória. Então, é por isso que a gente confia que será dado provimento aos quatro recursos. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Laércio, pode passar o voto? Bem, como eu já tinha mencionado, isso aqui vai se aplicar ao 41, 43 e 44. Bem, dispõe o presente de recurso voluntário tempestivo e atende os requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Dispõe o artigo 170, que é para a compensação administrativa, o contribuinte deve demonstrar certeza e liquidez do direito ao crédito. No caso dos autos, a recorrente alega recolhimento de maior de COFINS, ou pode ser PIS, por haver recolhido integralmente as receitas pelo regime não cumulativo, que o artigo 1º da Portaria Interministerial 33/2005 disciplina, tal. Em manifestação de inconformidade, apresentou a planilha de cálculo representando o saldo do tributo recolher no período de apuração e debate. Segregou as receitas de hospedagem tributadas pela COFINS cumulativo de 3%, ou mais as receitas com COFINS não cumulativas de alíquota 7,60. Nessa toada, colaciona sua escrita fiscal em folhas 355. Daí ali coloca em amarelo o que ela colocou, que seria as diárias hospedagens, né? Neste caso, dos valores. A instância considerou insuficiente as provas aqui, né? As provas
provas, fez menção do perito probatório escrito contábil, para fins de apuração do direito ao crédito. E aqui eles vão falando o quê? Que não considera que a prova foi corretamente produzida. Então, eu trago que é possível, em sede de curso voluntário, a produção de prova, no caso, a leitura escrita contábil. Contudo, também falou que existem casos idênticos nesse CARF. Aqui menciono o voto do conselheiro Miller Nonato, proferido neste ano, 11/9. Pensei que o conselheiro Márcio estava lá no colegiado, não estava, só o conselheiro Marcos. Ainda tem o caso do conselheiro José Adão Vitorino, que julgou um caso semelhante em 2009, em 2012, desculpe. Então, eu considero que, com essa questão contábil apresentada, ali estou dando o direito líquido e certo, estou dando parcial provimento. Por que parcial provimento? Para que dê a unidade de origem lá, ela faça o encontro dos valores, né? Eu não estou reconhecendo a exatidão dos valores aqui, diferentemente dos 2 acórdãos que eu citei. É como eu voto, presidente. Eles são exatamente os mesmos fatos, muda só o período? Só o período. Só o período. O único diferente é o 42. Tá, nós estamos falando do 41, 43 e 46, né? Uhum. E lá não houve a necessidade de se baixar em diligência, ou está se confirmando. Aqui eles não baixaram. Os documentos só vieram, a contabilidade só veio em recurso voluntário, né? E aí, em sede de recurso voluntário, o julgamento só decidiu pelo provimento. Foi isso. Provimento, contribuinte, tá? Questão da apuração. Eu até iria baixar em diligência, mas confesso, quando eu vi esse voto do Miller, que o Miller é um tanto... ele é um pouco mais rigoroso, assim eu posso dizer, ele ou negaria provimento ou converteria em diligência. Talvez o Dr. Marcos pode confirmar. Se eu estou me lembrando desse voto aí, parece que era uma questão específica, né? Era só aplicar a alíquota, né? O direito tinha base legal, né? Ele aplicou a alíquota e chegou num valor ali. Né? Eu, diferentemente, eu não fiz o cálculo que nem ele. Então. E, geralmente, nesses casos, eu coloco uma ressalva, né? Compete à delegacia de origem apurar o direito creditório e tal. Né? Mas, como era uma questão específica, foi aplicada ali, chegou no valor, né? Líquido certo, eu acompanhei. Mas também eu não tinha visto o seu voto, né? Eu também estava pensando na diligência. Né? Mas, como essa questão é específica, eu já acompanhei naquele caso. Ok, bem. Obrigado, Marcos. Está esclarecido. Elcio, pronto para votar? Eu queria esclarecer uma questão. É que eu estou vendo lá as notas fiscais. São notas fiscais de aquisição de camarão, de castanha, de coisas que são servidas no bar do hotel. E eu estava olhando também o Razão Analítico, a maior parte lá das rubricas lá no Razão Analítico é relativa a essas questões também. Aquisições que ele fez junto de pessoas jurídicas aí que vende flor, vende... Então, porque a questão de fundo não é as diárias do hotel, que ele tributou como cumulativo, como não cumulativo, e ele quer trazer para a cumulatividade. Mas as provas são relativas a itens do barzinho do hotel, e não são de diárias. Eu queria esclarecer por que isso. Inclusive, no Razão Analítico, eu não consegui, deve ter, né, mas eu ainda não consegui localizar onde fala qualquer coisa sobre diárias, sobre hospedagem. Em relação aqui, tem essa questão mesmo, tanto ali que, se você verificar até no meu próprio voto, tem distinção lá mais para baixo, alimentos, comestíveis, café e bebida.
Então, até eu estou dando esse parcial provimento, Elcio, justamente porque só para abarcar a questão das diárias. De resto, daí teria fora, que eu não parei para fazer esse cálculo para identificar. Daí teria que eu fazer. Mas eu acho que as provas não sustentam a defesa dele. No meu modo de ver. Só um pouquinho que eu estou abrindo aqui o arquivo. Mas ali, até no balancete ali, eu acho que está colecionado, fala ali, ó, ele até destaca ali, hospedagem diárias. Pois é, mas eu estou falando das provas que ele trouxe. Se você olha a nota fiscal aí, tem 2 arquivos de nota fiscal. É só coisa que vende no barzinho do hotel. E se você for lá no Razão também, você não, é tudo custo que ele adquiriu para adquirir esses bens para vender no hotel. É isso que eu estou querendo esclarecer. Só um pouquinho, Elcio, que está carregando aqui, que eu não me recordo. Elcio, a sua dúvida é muito válida, como sempre, né? Eu estava pensando aqui que essa portaria, artigo 1º lá da portaria 33 de 2005, determina que as receitas auferidas por pessoa jurídica decorrentes das prestação de serviços de hotelaria estão sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Então, no caso, o que seria receita e o que seria prestação de serviço de hotelaria? Né? O restaurante, por exemplo, está incluso a receita do restaurante? Uma boa pergunta, né? Pois é. Mas, é isso que eu estou querendo esclarecer também. Então, aqui, ó, tá demorando para carregar o arquivo aqui, estou indo pelos códigos. Mas isso não estaria incluso, teria só as diárias. Só as diárias. Oh, caramba. Você acha que foi autuado só a diária? Não, ele está pedindo só as diárias no voluntário dele. Por isso que eu estranhei as notas fiscais. E o Razão também, se você olhar o Razão, tem só os gastos que ele fez adquirindo esses bens para vender no barzinho do hotel. Só um pouco, vou ter que reiniciar o meu Adobe aqui. Só um minuto. Esse Adobe tá travando demais, né? Tá. Nossa. Em que página que você está, Elcio? PDF, para eu ter uma ideia. Elcio, esse está mudo. Lá não é processo, são um dos últimos arquivos lá, está lá nota fiscal, identificado como nota fiscal. Nota fiscal 1. Que tem, tem aqui, vai juntando aqui, né, realmente. Paramar, Chopp, prover alimentos. Mas tinha uma de... Nota fiscal. E se você olhar aí, Laércio, ele é adquirente em todos. Então ele está comprando para vender no hotel. Não, mas aqui, ó, por exemplo, tem uma que não está muito legível, está na 46. Deixa eu ver que folha que é do processo. Minuto. É o... Fala no do papel. É o 463. 463? Foi o 463 é processo. Que é o café moído, café torrado. Tem até toque-toque aqui, quadro. Igual, ó. Taxa de administração de hotéis e turismo. A racha dele. Contabilidade. Mas tinha de hotel aqui.
Manteiga, ovo de codorna. É que no recurso voluntário ele diz que faz a segregação dessas receitas, né? Ele coloca ali receita de alimentos. Mas aí ele podia ter trazido pelo menos uma né, de venda do hotel, né? Não tem nenhuma. Me parece que ele também anexou essas notas fiscais para tentar justificar uma certa divergência entre valores que estavam na planilha, o que estava em DACOM e... Provavelmente deve ter se acreditado, como ele apurava no não cumulativo, ele deve ter se acreditado em ter relação a essas coisas aí, né? Só pode ser. Pois é, então, mas para que trazer essas notas? É isso que eu não estou entendendo. Porque a partir do momento que você vai para o cumulativo, só me interessa a receita. É o que eu estou analisando aqui, por que vai estar se discutindo, a menos que é controverso os créditos apropriados no regime não cumulativo, do qual ele quer fazer o desconto, para ver qual é a diferença. É porque aqui, ó, por exemplo, na 582 é processo, 419 manual, eu estou testando a Rio Atlântico, mas daí dá pagamento de bolsa de auxílio. Por causa de alguma dessas notas aqui, que eu estaria dando um parcial provimento. Paulo, sim. Eu acho que eu vou pedir vista desse processo. Acho que merece dar uma olhadinha nele. Tá. Eu não poderia baixar em diligência, não? Se há essa dúvida? Ou você acha que ele não teria direito de qualquer forma, não comprovou? Pois é, o direito não tem dúvida, né, que tem lá, sobre a... Porque na manifestação de conformidade ele não trouxe prova nenhuma. Aí vem no recurso e traz essa prova que está me deixando confuso, aí no caso, se eu fosse negar, não é pelo direito, é pela falta de prova. Então, daí aqui seria basicamente tem uma outra nota só, Elcio. Marcos, eu acho que seu questionamento é válido, porque eu nesse caso agora que eu estou vendo aqui, eu não daria provimento final. Acho que não tem como dar provimento final nesse caso. Ponto 1, né? Ponto 2, dar provimento parcial só se for para que haja um novo despacho decisório, porque o despacho decisório aqui foi eletrônico e não considerou a portaria lá, tá? Ou seja, a gente está com essas dúvidas todas porque não houve apuração. Despacho decisório eletrônico. Quanto à prova, ele trouxe a documentação contábil, né? Essas notas fiscais, ele coloca para justificar umas diferenças que foram apuradas. No recurso voluntário, ele coloca isso. Mas não quer dizer que seria referente a essas notas do direito. Direito é hospedagem, diárias, que está contabilizado, né? Ele trouxe a documentação contábil. Então, a minha ideia inicial seria por baixar em diligência, né? Apesar desse precedente aí que o Laércio trouxe. Presidente, eu também estou inclinado que a diligência... Eu estava querendo esclarecer também. Eu acho que o Marcos ajudou um pouco aí. Eu não me oponho à diligência, como eu tinha dito no início. Eu vejo a diligência como uma saída, porque temos indícios, né, das provas contábeis traga, os autos, e essa questão realmente das notas, me parece que era para corroborar uma outra situação também envolvida aí no processo. Então, eu acho que as notas vieram para ele falar, olha, eu apurei o não cumulativo e está aqui as notas fiscais para amparar aquela apuração que eu fiz, da qual resultou um indébito. Então, eu poderia propor o seguinte, então, a conversão de diligência, tendo em vista a escrituração contábil ali, que ele indica que ele tem o direito ao crédito em relação às diárias,
as notas fiscais relativamente ao período indicado, dando 30 dias para ele. E posteriormente, que se refaça um cálculo ou retorne, não sei. Eu não limitaria falando que é só diárias. Eu deixaria isso para ele decidir. Não, teria que ser diárias aqui, Pedro, porque o recurso dele gira em torno desse aspecto. E mas eu não concordo, Laércio. Você tem que usar os termos que está lá na portaria, que fala receitas auferidas por pessoa jurídica decorrentes da prestação de serviço de hotelaria. Ponto. Tá. Aí a fiscalização faz um relatório. Eu estou entendendo que a questão é o seguinte: há um indébito? Sim. Concordamos que há, porque o regime de apuração correto é o cumulativo e ele fez no não cumulativo. Tá? Naquele regime não cumulativo, ele levou em consideração créditos, cujas notas fiscais, algumas, ele apresenta. O que deve ser demonstrado é que essa apuração ela está correta no seguinte sentido: a diferença entre o cumulativo e o apurado não cumulativo está correto. E aí, eu acho que só uma diligência mesmo para estar dando essa firmeza, né, dando a certeza desse valor. Então, justamente, até tem a certeza, mas não o quanto. Mais um esclarecimento esse que o Paulo falou, também me esclareceu mais ainda. Porque, na verdade, vai só trocar a alíquota, né? E não vai ter desconto de crédito. Não haverá desconto. E já jogar a alíquota. Então, realmente, eu acho que mas por isso que na minha primeira manifestação aqui foi o seguinte: está ou não controverso nos autos a questão da apuração do não cumulativo. Aquilo que ele fez no não cumulativo, se fiscalização e DRJ tomou como premissa de que está apurado corretamente. Né? Aí a própria diligência vai poder esclarecer isso aí também. Bom, mas a fiscalização é porque é despacho eletrônico, né? Então a fiscalização... despacho eletrônico, então é porque não houve. Então, de fato, não houve uma análise desse indébito. Porque o indébito ele não surge simplesmente da diferença de alíquota entre os dois regimes de apuração, e sim a própria apuração do não cumulativo. Então, eu estou firme mesmo que aí se resolve com diligência mesmo. E vai que ele aproveitou o crédito lá, como é que recupera isso para fazer esse cálculo? Bom, vamos limitar só aí. a DRJ. Proposta de diligência, então. Tá, você mantém, então, diligência, né? Eu não me oponho à diligência. Mas você faz o voto de diligência, a decisão, né? Tá. Sim. Bom, então eu acho que no fim está se propondo diligência mesmo, né? O que... Elcio, concorda? Concordo. Leonardo. Eu só queria esclarecer que eu estava meio perdido aqui, mas aí com as participações... Né? Não, mas realmente é um pouco confuso o processo, aparentemente simples, mas ele é confuso mesmo. Até, eu queria só facilitar dando um parcial provimento para lá embaixo. Eu só vou precisar anotar aqui os termos que o Elcio mencionou para eu poder... O que tinha... Eu acho que foi o Marcos que falou, não? Acho que todo mundo falou um pouquinho. Vocês querem que eu mantenha os termos que seja verificado em relação verificar o crédito com base nos dados disponíveis e outros que se fizerem necessários. Da portaria interministerial 33. Eu acho que você pode frisar o seguinte: a apuração do indébito ou do crédito que resulta da diferença das alíquotas entre os dois regimes. Cumulativo, apuração, usar a palavra apuração cumulativa e apuração não cumulativa. Porque na apuração, quando ele vai verificar a apuração do não cumulativo, ele vai levar em conta aquilo que foi feito. A DRF vai levar em conta aquilo que o contribuinte apurou. Bom, então fica a diligência. Elcio está concordando, né? Leonardo?
Acompanha pela diligência. Marcos. Acompanho pela diligência. Márcio. Também, presidente, é o mais sensato aí para a gente seguir. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho pela diligência, então aí no caso, unanimidade de votos, a decisão é pela diligência para que a unidade de origem proceda à apuração do crédito resultante da diferença de alíquota e dos regimes cumulativo e não cumulativo previamente apurado pelo contribuinte. Né? Então, é a decisão essa do item 41, 43 e 46. É isso? Isso. Tá. Fica faltando o 42. Tá. Posso passar para o 42 já? Pode. Depois você me dá o texto, então, que eu não tenho texto nenhum para pôr no dispositivo. O 42, ele é um pouquinho diferente, por quê? Ele alegou que houve erro de preenchimento das DCTFs e das DARFs, consequentemente, recolhendo pelo não cumulativo, sendo que o correto era pelo cumulativo. E ele faz essa junção, menciona esses documentos, e na DRJ Curitiba, por maioria, foi julgado improcedente. Os outros dois nunca tinha me deparado, mas era uma composição de 5 no colegiado. 2 entenderam que era para dar provimento. E o voto da DRJ Curitiba foi no seguinte sentido, que só apresentar a DCTF não era o suficiente, pois o contribuinte também deveria apresentar a DCTF retificadora, o que ele não fez. Tá? Diante disso, por maioria, entendeu-se que não havia provas para dar o provimento, e foi negado o provimento, e diante disso, apresentado o recurso voluntário, falando que a apresentação dos documentos, ali na página 23, 26 e 27, basicamente, falando que ali o contribuinte já tinha demonstrado, pela verdade material, o seu direito ao pleito, que realmente ele incorreu em erro, ele assume isso, que incorreu em erro ao preencher as DARFs errados, que o valor aproximado seria de R$45 mil, e com isso, em recurso voluntário, também junto uma série de documentos. É o relatório. Não sei se o doutor vai querer fazer sustentação nesse, ou posso passar o voto? Pode passar o voto, considero. Então tá. Só um pouquinho. O recurso de censura tempestiva merece reconhecer. Trata-se de pedido de compensação, em síntese, que o contribuinte sustenta que recolheu o valor maior, conforme consta na DCTF, folhas 26 e 27, que referente ao mês de novembro de 2006, segundo seu entendimento, deveria pagar 96 mil, no entanto, que pagou a maior, totalizou o valor de 141 mil, daquela faz a diferenciação em relação ao DARF 1 e DARF 2. Pois bem, a DRJ, por maioria de votos, entendeu que não foi demonstrado o lastro no direito do contribuinte para não apresentar DCTF, retificador e devendo juntar outros documentos, ou seja, deveria ter juntado outros documentos para poder. Daí aqui, eu não vou ler para vocês, para não cansá-los, diz basicamente que ela não trouxe nenhuma prova contábil, o balancete, que seriam os instrumentos hábeis para dar esse provimento. Também não apresentou nenhuma DCTF retificadora, nem posteriormente. E que também, daí aqui eu vou repisando novamente, que não existe DCTF retificadora. Então, daí por tais razões, pelos seus documentos apresentados, que eu entendo, né, que é de constatar que houve pagamento maior em folhas 23 e 26. Daí aqui está o pagamento maior, e que ela mencionou. Daria os 140 e tantos mil lá. Daí eu falo que, no meu entender, que a não ter sido apresentada a DCTF retificadora, que a DCTF retificadora, por si só, ela poderia ser ultrapassado esse argumento,
pois há nos autos as DARFs recolhidas e o comprovante de arrecadação. Daí é que eu trago um voto do conselheiro Leonardo, que diz o quê? COFINS. STF, erro no preenchimento demonstrado. Demonstrando pelo contribuinte, através de elementos probatórios encartados nos autos que houve erro de preenchimento, cabe-lhe dar razão no seu recurso para que a unidade de origem proceda à reanálise da matéria. Então, eu estou entendendo o quê? Que nem precisaria juntar os demais documentos, que só os DARFs e a DSTF retificadora já seria suficiente para isso. Então, estou dando provimento, presidente. Esse é o item qual, Laércio, da pauta? 42. Só um minutinho, vou pegar um negocinho. E aqui é provimento sem qualquer apuração pela DRJ? Pela DRF? Exato, porque para mim aqui o cálculo apresentado está exato, presidente. E o cálculo está amparado em documentação que sustenta os valores? Para mim, sustenta os valores. Essas DARFs que ela recolheu a maior aqui. Essas duas telas que eu junto nos autos. Que eu junto no voto, né? Não nos autos. A origem do direito creditório aí não é o cumulativo e não cumulativo também? Também. Mas aqui eu acho que está bem bem melhor demonstrado, inclusive até que houve divergência na própria DRJ, né? Para dar esse provimento. Diferentemente dos outros três que foi por maioria. Eu me apeguei um pouco a isso também, sendo bem sincero. Já dá para votar? Eu preciso de mais um tempinho aqui. Tá. Ô, presidente, tem uma coisa muito estranha aqui. Aqui, ó, o contribuinte realizou a compensação de débitos tributários próprios, utilizando o valor tal relativo ao DARF de COFINS não cumulativa. Agora ele quer crédito de COFINS não cumulativo? Onde está lendo esse aqui? É o começo do relatório. Ele quer, no outro ele quer cumulativa. Nesse ele quer não cumulativo? Mas ele tem receitas que se apura nos dois regimes? Acho que é isso. Pode ser. Mas tá estranho, né? Não sei se era interessante acompanhar o outro lado. Aqui eu entendo, Pedro, que aqui há uma divergência aqui, porque a própria DRJ, diferentemente daquele, falou que necessitaria, pelo menos, uma DSTF retificadora, que com outras provas, mas aqui ele traz as DARFs corretas, ele mostra a diferença, que ele recolheu a maior.
Nem na qualidade do valor recolhido por DARF. E também os mesmos modos da outra, para ver se realmente era para ter sido recolhido no cumulativo, essa parcela aqui. O outro leite tinha trazido o balancete, o razão, aqui ele não trouxe nada. É que na minha linha aqui de raciocínio, lá a gente buscou a diligência para comprovar a base, a apuração do regime cumulativo. Inclusive, a gente estava até aventando aqui porque, né, tinham notas, né, de tomada de crédito para um regime não cumulativo, que, na verdade, se a gente está assumindo que, naquele caso lá, era cumulativo, então nem seria necessário. Mas, olhando agora para esse caso, eu já começo a entender que lá também teria que fazer a prova dessa divisão de receita, o que é pertinente ao cumulativo e o que é não cumulativo. Não, mas lá a gente vai fazer isso. Mas lá nós votamos nesse sentido. Nesse sentido. Vai fazer a diferença das alíquotas, o resultado da diferença das alíquotas do cumulativo. E aí, a princípio, eu estou concordando com o Pedro que aqui também deveria ser feita a mesma coisa. Tudo bem que há um erro claro de que ele recolheu algo apurado num regime e recolheu com código de outro. Ok. Agora, está certa essa apuração? Aí eu acho que... Eu acho que sim. Não, esse aqui é o problema, é despacho decisório eletrônico. Ninguém sabe o que ele pôs nessa parcela, que ele fala que ele tem que ter recolhido no cumulativo. O que está lá dentro? Não foi analisado. A gente acaba dando aqui por mero erro, mas daí vai estar lá, sei lá o que vai estar lá dentro. Não sei também. Podia acompanhar. Acompanha o outro. E aí usa esses documentos que você trouxe, Laércio. Eu nesse caso de prova. Nesse caso, Pedro, eu vou manter ainda o voto, tá? Tá. Daí qualquer coisa, quem for fazer o vencedor, se der por maioria, eu passo a minha redação para... Você está dando provimento ou provimento parcial? Estou dando provimento. Porque você cita o voto do Leonardo, lá foi provimento parcial para reanalisar o direito creditório. Uhum. Eu estou entendendo que tem uma diferença aí nesse caso, né? Porque esse aí, ele errou no código da receita, né? No outro caso, ele errou na apuração, né? Aqui eu posso adequar para o voto do Leonardo, mas eu vou manter o voto. Pois é, então, aqui, então tem que se referir de fato às duas apurações, né? O que foi devido para o não cumulativo e o que era devido para o cumulativo. Se você mudar para o provimento parcial, para que seja proferido um novo despacho decisório, Laércio, aí eu te acompanho. Que é igual ao voto do Léo Ti, né, que tá... Porque nesse caso teve DCTF retificadora, né? Se for só uma questão de redarf ali, né? Erro no código da receita, né? Se ele fez uma DCTF retificadora e informou os valores dos DARFs ali com o código correto, né? Mas a DCTF retificadora foi anterior ao despacho decisório? Não. Eu entendi que nesse não. Caso, não teve DCTF retificadora. Nesse caso, não teve DCTF retificadora. Não teve? Não. Ele vem falando que não teve. Uai. Ele tenta suprir isso com as provas, né? Aí se não teve DCTF retificadora, ele teria que apurar. Eu proponho a resolução, então, presidente. Proponho outro processo. Elcio, já tem em mente o que votar? Sim. Pois não. Qual é o voto do relator mesmo? Afinal de contas. Dá provimento. Dá provimento? Eu vou inaugurar a divergência, porque vou negar provimento. Aqui não tem prova nenhuma. Está só a alegação dele
contra nenhum fato. Aqui eu estou aplicando a questão de prova. Aqui que a gente sempre aplica, né, o despacho decisório. Ele não traz a prova na primeira instância, mas a DRJ alerta, preciso da prova. Aí ele traz na segunda instância, a gente aceita. Aqui ele não trouxe na segunda instância. Está só a alegação dele de erro de cálculo. Então, com base nisso, o meu voto é por negar provimento. Leonardo? Vou divergir parcialmente, presidente. O voto pelo parcial provimento, para que a unidade preparadora reanalise o mérito e apure efetivamente o direito creditório, e em especial pelo fato de, na própria DRJ, ter havido 2 votos contrários, 2 votos favoráveis ao contribuinte. Foi uma decisão por maioria, 3-2. Então, por mais esse aspecto aí, eu entendo que deva se levar em consideração esta circunstância. Então, eu voto pelo parcial provimento. Ok. Marcos? Bom, eu entendi aí realmente a diferença em relação àquele, mas essa questão da prova, realmente, o Elcio levantou aí e não tem... Ele não trouxe a prova, né, que poderia ser um indício para baixar em diligência, e DCTF retificadora também não consta informação. Né? Então, eu vou acompanhar a divergência do Elcio para negar provimento. Márcio? Então, presidente, também estou acompanhando a divergência do conselheiro Elcio. Pedro? Eu entendo que tem que ser resolução, presidente, para acompanhar outro processo. Acho que a análise vai ter que passar pela análise se aquilo que ele entende que deveria ter recolhido no cumulativo era realmente para ter sido no cumulativo ou não, assim como a gente determinou no outro. Por enquanto, 3 votos negando. O Laércio está mantendo o quê? O voto original? Eu estou mantendo o voto original, mas se for para a questão da sucessiva, daí eu vou aderir ao voto do conselheiro Leonardo. É questão que a diligência ela é uma prejudicial. Então, havendo a proposta de diligência, a gente deveria estar enfrentando pela realização ou não da diligência. De qualquer forma, ela tem que ser... ela não cairia, que se eu votar pela diligência, ela não cairia em votação sucessiva, porque a diligência ela tem que ser a primeira a ser apreciada. Restaria vencida, né? É vencida. Mas no caso, agora até eu fiquei na dúvida se a gente deveria retomar e falar, diligência sim ou não, para depois passar para o mérito, ou apenas contabilizar o voto do Pedro, que foi pela diligência. Eu não faço questão que conste na ata, não, presidente. Às vezes a diligência fica na discussão. Não tem problema. Às vezes nem precisa constar, né? Tá certo. Ok. E eu vou estar acompanhando a divergência também. Questão da prova. Então, divergência do Elcio. Divergência do Elcio. Tá, então, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro relator, que dava provimento.
vencido o conselheiro Leonardo, que dava provimento parcial para a reanálise do mérito pela unidade preparadora, e vencido o conselheiro Pedro, que votava pela diligência. Não, presidente, vencida a diligência, aí eu tenho que votar o mérito, né? Então, eu acompanho a divergência do Leonardo Toledo. Aí, no caso, a gente vai ter 3 posições. Mas aí se formou maioria. Mas tem maioria. Já tem maioria? Tem o Márcio, o Paulo, o Elcio e o Marcos negando o provimento. Sim. Tá. Então, acompanha o provimento parcial. Ok. Então, maioria negou o provimento. Vencido o relator, que dava provimento, e vencido Leonardo e Pedro, que dava provimento parcial para a reanálise do mérito. Para evitar sobrecarga ao decano, eu vou designar, Márcio, você como relator. Ok? Ok, presidente. Então, esse foi o item 42 da pauta. Doutor Vitor, agradeço a participação. Bom, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Vamos fazer uma pausinha, presidente? Vamos fazer uma pausa. Além do mais, já acabou a pauta. Peraí, antes de fazer a pausa, vamos decidir o seguinte: nós encerramos. Existe uma formalidade prevista nessas portarias que foram sendo editadas durante aí as sessões virtuais, em que a gente precisa decidir formalmente se vamos antecipar ou não processos do dia anterior, da próxima sessão de amanhã. Então, há uma previsão que possa ser antecipado desde que seja deliberado pela turma. Então, alguém é contrário a continuarmos os julgamentos antecipando processos de amanhã? Alguém é contrário? Não, então a turma está decidindo em antecipar os julgamentos do dia 15, do 12, para ser efetuados agora. Então, nós vamos fazer um intervalo, 10 minutos, 15 minutos, e depois retomaremos, então, com os processos pautados para o dia 15. Por favor, apoio, interrompa a gravação, então.